Vamos começar então do começo, como diria o poeta, Gênesis 34. Eu quero dividir Gênesis 34 em 5 cenas. A primeira é o estupro de Dina. O segundo é o arranjo do casamento entre Dina e Siquém. O terceiro é a revolta dos filhos de Jacó. O quarto é o aceite das condições para o casamento. E a quinta cena é a traição de Simeão e Levi. Então, essas 3 cenas eu quero trabalhar hoje. Então, vamos começar lendo do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Ora, Dina, filha de Lia, que dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Aveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Dina, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: Consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então a gente tem aí um evento crítico dentro da história de Israel. A filha de Israel com Lia, filha de Jacó com Lia, ela foi conhecer outras moças na terra que eles tinham chegado, e nesse momento, então, Siquém, que era o príncipe da terra ali, e que o pai era Amor, tanto que a terra chama Siquém, depois a cidade ali chama Siquém, em homenagem ao príncipe Siquém, e ele vai estuprar Dina. Ele vê Diná, ele vê quão formosa ela era, e ele a possui contra a vontade dela, humilhando e deixando então ela humilhada, perdendo a virgindade, por motivação ruim do coração dele. E ele assim a humilha, e o plano talvez não fosse esse, mas durante durante o estupro, Siquém se apaixona pela moça, Siquém acaba se apaixonando por Diná e pede então ao pai que case com Diná, não para reparar o que ele fez, mas porque ele se apaixonou. Então, ele fez o que fez e não é que ele estava arrependido do que fez, não. Ele simplesmente se apaixonou pela moça durante o pecado dele, então agora ele quer se casar com a moça e quer ter aquela moça como esposa. E aí ele fala com o pai, o rei da terra, da região ali, para o pai falar com ele, com Jacó. E aí Jacó recebe a notícia, provavelmente da filha vindo contar, que ela tinha sido estuprada por Siquém, príncipe daquela terra. E aí você pensa como um pai reage à notícia de que a sua filha foi violentada por um rapaz. Porém, a gente vê que Jacó, ele não, ao que tudo indica, ele não se ira, ele não busca uma vingança. Antes ele se cala e espera até os irmãos de Dina, os filhos de Lia, voltarem do campo, e os outros irmãos também, para contar a situação. Nesse meio tempo, o Amor já saiu, já foi lá encontrar com Jacó, e a Bíblia diz que quando Israel conta o evento, os irmãos se iram e ficam revoltados contra Siquém. Isso é importante porque vai acontecer daqui a pouco uma traição de Israel, mas qual que é a motivação dessa traição? Essa ira. Os irmãos não aceitaram o que Siquém fez. Mesmo Siquém querendo agora casar com Diná, eles não aceitam a humilhação que a irmã dele sofreu. Eles não aceitam o que acontece com a irmã. Por isso que eles ficam irados com Siquém e indignados com o que ele fez. E aí, nesse meio tempo, Israel e Amor começam a conversar para acertar o casamento entre Dina
e Siquém. Do verso 8 ao verso 12 diz assim: Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está namorada fortemente pela tua filha. Peço-vos que lhas dei por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco. A terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Achei eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Mas jurai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, Amor pediu a mão de Diná, e ele propôs morarem com ele, não só serem amigos ali dos filhos ou sogros ali em comum, mas mais do que isso. Amor está propondo que Jacó entre dentro da família e do povo dele. Amor está propondo isso a Israel, de modo que os dois comecem agora não só conectar os laços entre Diná e Siquém, mas todos os filhos, de algum modo, passem a tomar as mulheres de Amor e os filhos de Amor, as filhas de Israel, e assim eles passem de uma família, duas famílias começam a se juntar e crescem ainda mais. Se você parar para ver, é alguém que tem terra convidando alguém que tem riquezas para eles se juntarem e formarem talvez uma superpotência ali na região, com terras e bens. Entendo o que eu vou falar. Sob aliança ali de um casamento entre Siquém e Diná. Mesmo ela tendo sido estuprada, o Amor está querendo ver vantagem aqui na coisa e está querendo sair por cima, apesar de estar propondo coisas, mas ele vai ganhar também, não está só sendo tão benevolente assim. Não está falando assim, não, olha só como meu filho está arrependido, a gente vai... Não. Ele também está querendo ganhar com a coisa. Claro que a motivação principal, talvez, dessa aliança é por conta do estupro de Siquém. Mas ele também não está arrependido do que o filho fez. Ele só quer aplacar a ira e quer ganhar também, os dois ganharem aí. Porque, humanamente falando, é uma boa aliança. O problema é que Deus não prometeu isso para Jacó. Deus falou para Jacó não fazer esse tipo de coisa, porém Jacó estava caindo aqui em erro e ele estava para aceitar já o casamento da filha, como diz aí do verso 13 ao 17. Que diz, do 18 ao 24. Do 13 ao 17, Moisés abre um parênteses e mostra como os filhos de Israel ficaram irados com o pai negociando a irmã, mesmo após Siquém ter feito o que fez com ela. Então, do 13 ao 17, a gente vê assim. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso. Dar-nos nossa irmã um homem circunciso, porque isso nos seria ignomia. Sob uma única condição permitiremos: que vos torneis como nós, circuncidados entre machos, entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para vós nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Interessante isso, porque a proposta deles é maldosa. A proposta dos filhos de Israel não é porque eles estão pensando de fato em aceitar a proposta. Eles estão pensando em dar o golpe que eles darão. Por isso que Moisés diz claramente no verso 13, olha, eles respondem com dolo. Eles respondem com intenção de fazer a coisa. Não é que eles eles ficaram inclinados perante a proposta de Amor. Em nenhum momento isso aconteceu. No momento em que Amor propõe, os filhos de Israel veem a oportunidade para vingar a irmã. Então eles falam assim, circuncida. Se você circuncida, a nossa única exigência aqui é que você circuncide.
que vocês, e não só vocês dois, mas todos os machos da terra de vocês, que vocês sejam um povo circuncidado. E que se eles aceitassem essa única condição, então eles se tornariam um povo só. Engraçado, né? Porque Amor provavelmente não entendeu o dolo dos meninos aqui. Dos meninos não, dos rapazes aqui já. Até porque provavelmente eles não sabiam que era a prática da circuncisão, eles não praticavam a circuncisão. Porque eles vão praticar. Se eles tivessem praticado antes, se eles soubessem o que era, eles já teriam sido circuncidados. Então eles não eram praticantes da circuncisão. Então, se você acaba de estuprar a filha do rapaz, você vai lá, propõe um casamento. E o rapaz, a única exigência que ele coloca é uma condição de aliança que ele fez com Deus. Amor falou, e se quem pensou? Tamo bem, tá bom. Aceitamos. Se essa é a única condição de vocês, para a gente ser um povo só, tá bom. Todo mundo circuncida e vira um povo só. E aí vem o aceite, então, do casamento, do verso 18 ao 24, que diz: tais palavras agradaram a Amor a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem a fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Enviaram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los, recebamos por mulheres as suas filhas, e demo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, e todos os homens foram circuncidados, foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Quero destacar algumas coisas aqui antes da gente ir para o golpe que foi dado. Primeiro, interessante como Siquém e Amor gostaram do acordo. Porque, como eu falei, é bom. Sim, já que a gente vai ser um povo só, e eles já são circuncidados, essa é a única exigência deles, tá bom. Vamos fazer aqui, ó. Eles são um povo pacífico. Olha como eles não querem brigar com a gente. Olha como eles não querem confusão. Eles só estão pedindo um negócio tão simples. Então, todo mundo, vamos lá. Eles vão nos dar as coisas deles. E olha a intenção de Amor também. O gado deles, as possessões deles não serão nossos também? Não vai ser tudo nosso ali? O que custa a gente circuncidar? Ou seja, Amor está preparando o golpe. Os filhos de Jacó estão preparando outro golpe. E aí nessa disputa de quem engana quem, Amor vai sofrer a consequência e vai padecer diante dessa tentativa. Até porque, se você parar para ver, o povo também não era lá essas coisas no que tange a ser um povo honrado. Eles não eram um povo honrado. Se você parar para ler, versículo 19. O mais honrado de todos eles foi o que estuprou a filha do rapaz. O mais honrado da galera foi o que estuprou a menina. Pensa a índole desse povo qual que era. Se o melhorzinho da galera foi o que estuprou, imagina o resto. Então, a ideia é que essa união é terrível para Israel. É terrível para Jacó. É terrível, porque eles estão entrando em julgo desigual. É terrível. Só que os filhos de Israel, ao invés de simplesmente ignorarem, eles estão aproveitando a ambição de Amor para ir contra Amor e Siquém. Então eles estão vendo a oportunidade. Amor está tão afoito querendo unir os povos, até para desfrutar das possessões das filhas e tudo mais, que ele está ávido aí para abrir tudo. Então os filhos de Israel aproveitam a deixa e eles
cometem o golpe. De acordo com a Bíblia aqui, versículo 25 a 31, Simeão e Levi. Depois de Rúben, os dois filhos mais velhos de Jacó com Lia, então eram irmãos de pai e mãe de Lia, eles vão cobrar satisfação, mas não só eles. O golpe é orquestrado. Isso mostra o quê? Antes da gente entrar no assunto, ler propriamente a coisa, como Jacó perdeu o tato com os filhos, ou como Jacó perdeu o ser o pai das crianças ali. Que Jacó fala uma coisa, os filhos fazem outra. E não é que um filho faz outra, não. Os filhos se organizam nas costas do pai para fazer a coisa errada. Os filhos ali se unem, entram num consenso e eles fazem coisa errada. Vai acontecer aqui, vai acontecer com José depois, e vai acontecer depois lá quando eles vão buscar o alimento no Egito. Os filhos começam não mais a obedecer às ordenanças do pai, mas eles começam agora a tomar decisões próprias. Então, o pai acertou o casamento, tá bom. A gente vai ver a tática de guerra deles agora para vencer uma cidade inteira e os homens de uma cidade inteira, como está dito aqui, do versículo 25 ao 31. Então, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram um deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os meninos, e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e Levi: Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta? Então, você vê aí a tática de guerra. A intenção dos irmãos se concretizou. Eles falaram pensando nesse evento aqui. Então, quando Moisés diz lá, eles falaram com dolo a Amor e Siquém, eles estavam pensando já em cometer esse ato aqui. E eles vendo o aceite de Amor e Siquém, eles estão tão preparados para fazer o que eles vão fazer. Esperaram até o terceiro dia, em que a carne do prepúcio já foi tirada e ali dói mais. Então, como é uma região sensível para o homem, ele não consegue fazer muita coisa a não ser ficar com dor e esperar passar. Não tinha muito o que fazer também. E nisso, os dois entram de noite e passa a fio na cidade toda, sem resistência. Porque mesmo que o homem tentasse pegar na espada, a dor da circuncisão era tão grande que eles talvez não conseguissem nem lutar contra. Então eles simplesmente são dizimados por Simeão e por Levi. Só que, olha que interessante, lembra que eu falei que o plano é dos irmãos, não só de Simeão e Levi? Simeão e Levi provavelmente foram os responsáveis por falar assim, não, a gente entra e mata. Mas depois os filhos de Jacó já estão esperando a brecha, e quando todo mundo morre, a Bíblia diz que eles aparecem lá e saqueiam tudo que Siquém tinha, que Amor tinha, pegam as mulheres, as crianças e levam como escravas para as posses do pai. Então os dois irmãos matam todo mundo e o resto leva as crianças e as mulheres e o dinheiro daquele povo como escravo e como espólio da vitória sobre aquele povo. Então Jacó, que provavelmente estava com medo, por isso que ele estava aceitando o que Amor queria, que ele provavelmente estava com medo da retaliação dos outros povos. Ele então diz para os irmãos e repreende os dois irmãos, falando, olha, e aí, como que vai ser agora? Agora todo mundo vai querer matar a gente. E os dois irmãos respondem, curto e grosso, não dá brecha para o pai, dizendo assim, olha,
ele abusou de nossa irmã e vai tratar ela como prostituta, foi lá para vingar a honra da nossa irmã. E a gente tá nem aí o que o Senhor está pensando. Aí, quando as palavras é isso, né? Claro que Moisés é inspirado pelo Espírito Santo, então super educado com as palavras, ele usa os termos certos. Mas a ideia é essa, mais ou menos. Olha, não estamos nem aí para o que o Senhor está pensando. A gente foi honrar a honra da nossa irmã, a gente foi vingar a honra da nossa irmã, porque ele está pensando o quê? Que a nossa irmã é prostituta, para ele ir lá, estuprar e depois querer pagar? Esse é o evento que mostra o coração dos filhos de Israel e como eles eram, até certo modo, impiedosos assim. E a gente vai ver isso mais para frente de novo, que apesar deles serem o povo de Deus, e eles são os patriarcas do povo de Deus, as 12 tribos de Israel vêm desses 12 aqui, dos 13 no caso, né? As 13 tribos, contando com Levi, que não tinha território fixo, mas era uma tribo, são 13 tribos. Essas 13 tribos aí, elas são formadas por esses homens. Aqui, capítulo 35, e aqui eu quero dividir em 3. O culto da família de Jacó de Israel ao Senhor, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, e os descendentes de Israel, do verso 23 ao 29. Então, do 1 ao 15 fala desse culto. Eu convido você a acompanhar a leitura, que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo com ele estava. Edificou ali um altar, e o lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falaram. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Então aqui nós vemos um culto de Israel a Deus. Deus chama Israel, então mais uma vez Deus aparece para Jacó e dá uma ordenança direta para ele sair da terra que ele estava, ali de Siquém, e ir para a luz, que depois vai se chamar Betel. Betel é casa de Deus. E nisso que chama, então Israel entende o que Deus está chamando e ele convoca o seu povo a abandonar os falsos deuses. Importante, até aqui a gente está vendo um povo idólatra ainda. Então ele convoca lá, Raquel ainda tem uns deuses escondidos, abandona. As mulheres aí com as argolas para deuses, abandonem. Os falsos deuses que vocês criaram, abandonem. Então Jacó convoca o seu povo para abandonar os ídolos e, ao mesmo tempo, abandonando os ídolos, começar a cultuar um só Senhor. Então, Jacó está chamando o povo do politeísmo deles para o monoteísmo, que era próprio de Jacó só, e da aliança de Jacó e da aliança dos pais de Jacó. Então, Israel está chamando o seu povo agora para abandonar o politeísmo, os falsos deuses, e servir a um monoteísmo, um Deus único, um só Senhor, um só Deus. E o povo responde, então, positivamente a isso,
abandonando os falsos ídolos, abandonando os ídolos, abandonando os falsos deuses. E Deus, como resposta a essa conversão, se a gente pode dizer assim, ele então espalha o terror nas cidades e espalha medo nas cidades vizinhas a Betel, a luz que vira Betel, para que ninguém fosse atrás de Raquel e de Israel e da sua família e das suas esposas. Então, ali morre Débora também, e Débora, que é a ama de Rebeca, que é uma escrava de Rebeca, é sepultada ao pé de Betel. E aí Deus aparece para Jacó e o abençoa, e fala com Israel algumas coisas do verso 10 ao verso 13. Primeiro, ele reforça a mudança de nome. De agora em diante, Jacó passa a se chamar Israel. Então você não vai ver mais falar de Jacó, você ainda vai ver, mas a maioria das vezes agora, Jacó vai ser referido não mais como Jacó, mas como Israel. Ainda vai aparecer vezes em que ele é chamado de Jacó, mas agora aparece ele sendo chamado também de Israel, coisa que não acontecia até esse momento. E é interessante que Deus faz uma promessa aqui, que nações sairão dele, reis sairão dele, que a terra será dele. Só que até aqui Jacó não herdou nada, Jacó não tem nada, não viu rei nenhum, não viu povo nenhum sendo dele. Então Deus, por isso que Deus começa a promessa no verso 11, dizendo quem ele é. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus se apresenta para Jacó e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus quer transmitir com essa mensagem para Jacó, se apresentando assim para Jacó? Então, na segunda parte aqui, a gente vai ver o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel. E aqui diz o seguinte, do 16 ao 22. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreram, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu a Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela torre, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Raquel morre ao parir Benjamim. Benjamim é o último dos filhos, formando 12. Por que são 13 tribos? Porque José quebra em duas, lembra? Mas aqui nós vemos a morte então de Raquel, que pare Benjamim e morre. Então provavelmente aí, sabe-se lá o que aconteceu, mas provavelmente ficou a decisão de ou um nasce ou um morre. Um nasce e a mãe morre, ou a mãe vive e o filho morre, e Raquel optou por Benjamim nascer e ela morreu. Então Benjamim foi aí o filho mais novo, é o mais novo de todos, bem mais novo que os demais. Você vê, os irmãos já estão grandes, já estão fazendo obras aí espetaculares de matar uma cidade inteira. Benjamim nem tinha nascido ainda. Então, Benjamim é bem mais novo que os demais irmãos. E nesse meio tempo, enquanto Jacó provavelmente estava ali se recuperando das dores, vai para a terra de Belém. E é por isso que Belém Efrata depois vai dizer que Belém Efrata chora, quando lá Jesus é perseguido e tudo mais, e morre lá os filhos que Herodes manda matar, lá em Mateus, é referência aqui também. E aqui, quando em Belém, Jacó está seguindo, vai para a terra de Éder, aí para a torre de Éder, e nesse meio tempo o mais velho dele pega e tem relação sexual com a concubina de Jacó, a concubina de sua mãe, Bila. Então ele pegou a concubina que a mãe deu para Jacó e ele teve relação sexual com ela.
Isso é algo vexatório para o pai, tá? Então, Rúben, ele tem relação com concubina, e isso traz vexame para o pai dele, que é Jacó. Isso vai explicar muito do porquê as maiores bênçãos de primogênito vai para Judá. Se você contar, o primeiro é Rúben, trai o pai com a concubina dele. O segundo é Simeão, o terceiro é Levi, acabar de fazer a proeza lá de enganar o povo e matar. O quarto filho na linhagem é Judá. E você vai ver que Judá vai receber as maiores bênçãos do pai e as maiores promessas do pai. As maiores bênçãos que recebe é José, mas as maiores promessas quem recebe é Judá, e que ele seria o grande na tribo aí, entre os irmãos e tudo mais, como a gente vai ver lá no último capítulo de Gênesis. Mas Judá então assume esse papel de ser o protagonista entre os filhos de Jacó, entre os filhos de Israel, mas um protagonismo não agora, um protagonismo prometido ao futuro. O grande filho de Jacó, como a gente vê, vai ser José. A grande história vai ser a de José. Mas o filho do futuro vai ser Judá. Por isso que a tribo de Judá vai ser uma tribo mais importante depois do reino de Israel e de onde vêm os judeus. Então, nem todo israelita é judeu. Só é judeu quem nasceu em Judá. E aí vem a lista aí, Rúben, quem foi, Simeão, Levi, os filhos todos. E aí, só no final, conta aí a morte de Isaac, versículo 28. Foram os dias de Isaac, 180. E morreu, expirou, depois de ter encontrado aí os filhos, os netos. Então, antes de morrer, Isaac conhece aí, ou vê de novo o filho, e vê de novo, conhece os netos agora. Então, ele morre com 180 anos. Então, Jacó já estava meio debilitado, se os irmãos lembram. Ele já é meio debilitado desde a saída de Jacó da casa dele, e agora 20 e poucos anos depois, ele volta para ver o pai, e nisso o pai conhece os netos, o pai dele conhece os netos, e morre ali na região, e foi sepultado, e depois de 180 anos de vida, Isaac morreu. Farto e velho de dias, como diz as Escrituras. Certo? Agora sim, sobre o capítulo 35, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Não é que ele perdeu, ele é primogênito, só que ele trouxe vergonha para o pai. Assim como Simeão e Levi trouxeram vergonha para o pai. Isso vai refletir, perdão, nas bênçãos lá do capítulo 50. Você vai ver que Rúben, Simeão e Levi, eles recebem bênçãos, mas que a bênção mesmo vem para Judá, que é o quarto, que é o primeiro depois deles. Me parece, dá a entender que isso acontece muito porque Rúben, Simeão e Levi, eles traem o pai. De modos diferentes, mas eles traem o pai. E Judá não. Judá é o filho que se mantém fiel. E a gente vai ver como Judá ele vira protagonista da história, e junto com José. Claro que José é o grande protagonista, a história é dele, mas dos irmãos que lhe aparecem menos, o protagonista vai ser justamente Judá. A gente vai ver isso no capítulo 38, por exemplo, fala só de Judá, mas depois a gente vai ver situações em que Judá ele assume o papel de irmão mais velho, assim parece, em alguns momentos. A gente vai ver isso. Sobre os descendentes de Esaú, eu quero falar algo rapidinho aqui. Eu não vou ler tudo, porque isso aqui
É mais genealogia, tá bom? E aí os irmãos podem ler com calma. O que eu quero destacar aqui é: Esaú teve mulheres e filhos em Canaã, versículo 1 a 5 diz isso. Esaú deixa a terra ali de Canaã, ele é chamado de Edom também. Ele deixa a terra de Canaã por conta das riquezas. Então ele vê os irmãos cheios de riqueza. Ele cheio de riqueza, ele vê que não vai dar conta a terra dos dois e ele vai para o Monte Seir. E aí, do verso 9 ao 19, fala dos principais da casa de Esaú, tá bom? Então, aqui tem uma seção do livro de Gênesis, no verso 9. Esta é mais um Toledote dos filhos de Esaú agora. E aí fala aí dos principais dos filhos de Esaú. Depois fala dos filhos de Seir, que é para onde Esaú foi. Então, provavelmente, aquela proposta que Amor tinha e Siquém tinham com Jacó, Esaú fez com Seir, quando habitou na terra de Seir, no monte Seir. Então, por isso que lista aqui os descendentes de Seir. E aí vai dizer, são estes os filhos de Seir, Oreu, moradores da terra. E aí diz todos aí. E depois fala de novo dos versos 31 até o verso 43 sobre os filhos de Edom. E aí vai dizer de novo sobre todos os filhos de Edom. Importante aqui é o quê? Deus cumpre a promessa dele a Isaac, abençoando não só Israel, mas abençoando também Esaú. Esaú, apesar de não ser o filho da promessa, é abençoado pela aliança que o pai tinha com Deus. Por isso que, até dentro do nosso contexto hoje, a gente precisa colocar nossos filhos dentro da aliança, porque, mas e se eles não acreditarem? Tudo bem, é questão deles com Deus. Mas mesmo assim eles são abençoados por estarem na aliança com Deus. Esaú é mais uma prova disso. A gente já falou de Ismael, a gente está falando de Esaú agora, de homens que entraram na aliança, não eram filhos da aliança, mas estavam dentro da aliança, porque o pai era da aliança. E mesmo não sendo filhos da promessa, mesmo não sendo povo de Deus, mesmo não sendo salvos, mesmo não sendo eleitos do Senhor, mesmo assim eles eram abençoados pelo Senhor, porque o pai deles era da promessa. Então, por isso que, eu não sei o que meu filho vai ser no futuro. Isso não impede você colocar o seu filho dentro da aliança, como esses homens colocaram. Se ele vai se converter aos caminhos do Senhor, aí é uma vontade de Deus desde antes da fundação do mundo. Se escolheu lá, se mudar o coração, e aí a pessoa vai crer. Agora, isso não impede o fato dele ser abençoado por você estar dentro da aliança e ele ser o seu filho. E não importa quantos anos ele tem, ele continuará sendo abençoado por ser o seu filho. E por ter estado dentro da aliança. Esaú é mais uma prova disso aí. Edom e os descendentes de Edom. Interessante porque eles nem conheceram Isaac, mas os mais novos aqui dos descendentes, mas mesmo assim eles são abençoados por conta da promessa com Isaac que Esaú estava dentro.